Que verdades precisamos saber para sermos livres? A primeira e a mais importante: quem é Deus? Como Ele é? Qual o seu tipo de personalidade? Nossas ideias sobre quem e como o Senhor é são formadas de maneiras naturais, a partir de relacionamentos com figuras terrenas de autoridade. Quando essas relações são distorcidas, nossas ideias e pensamentos sobre ele também o são. E como vocês sabem, aqui no nosso país, no Brasil, a maioria dos lares não tem a figura paterna, a figura principal, que é o pai. A maioria dos lares por aqui, do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, a maioria dos lares são constituídos só por mãe e filhos, não por pais, sabe? E eu não fui diferente. Eu não fui criada pelos meus pais, eu fui criada pela minha avó. E isso me fez uma falta muito grande, uma ausência muito grande. Uma psicóloga falou sobre isso, que é muito importante na criação dos filhos a parte do pai e a parte da mãe, porque eles dois juntos refletem Deus, reflete simplesmente a paternidade e a parte materna de Deus. Deus, ele é como um todo, né? E os nossos pais, essa representação de Deus. Então, se você não tem uma boa representação, automaticamente você vai relacionar isso a Deus, segundo a psicologia. E eu acredito que por essa ausência paterna e materna lá atrás, lá no início da minha vida, meu relacionamento com Deus sempre foi assim, ausente. Eu nunca conseguia me relacionar com Deus perfeitamente como Ele deseja, como Ele sonhou desde o princípio. E no início, quando eu comecei a frequentar os cultos e comecei a querer caminhar na fé, eu tinha muita dificuldade, porque quando eu orava para algo dar certo e não dava, automaticamente eu relacionava isso que Deus tinha me abandonado, que Deus não cuidava de mim, que Deus não se importava para mim. Muitas vezes eu orei por portas de emprego e aos meus olhos de ver, eu achava que era o melhor emprego, e quando não abria, não dava certo, quando eu não conseguia aquele emprego, eu falava assim: ai, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus me abandonou, porque eu precisei dele, agora ele não me ajudou, né? Então, assim, tudo que acontecia, que não dava certo na minha vida, eu tinha esse pensamento, que Deus tinha me abandonado e que Deus não me amava e nem cuidava de mim. E eu só fui começar a pensar de forma diferente quando o Senhor se revelou a mim. Há 2 anos e meio atrás, eu estava num ônibus e fazia 2 meses que o meu filho havia morrido, e eu estava naquele ônibus para ir no hospital buscar o laudo do parto, para saber o porquê que ele tinha morrido. E eu lembro que eu chorava o tempo inteiro, e naquele ônibus não foi diferente. E eu lembro que eu aproveitei que o ônibus estava vazio e eu comecei a falar dentro do meu interior, sabe? Eu falava assim: Deus, eu não aguento mais essa dor. Já faz 2 meses e a dor parece que cada dia aumenta mais. É uma dor insuportável, eu não aguento mais. E eu lembro que o Senhor me simplesmente falou assim, aqui dentro, sabe? Falou assim pra mim: imagina eu que perco filhos todos os dias. Eu entendo a sua dor. E isso, gente, pra mim, me chocou de uma certa forma naquele momento. E eu falei assim: como assim o Senhor perde todos os dias filhos? Né? E eu lembro que o Senhor começou a compartilhar a dor que Ele sente todos os dias. Aquela dor que eu estava sentindo nem se compara à dor que Ele sente quando alguém vai para o inferno. Foi isso que Ele me disse naquele momento, sabe?
E ali eu comecei a entender a dor de um pai que perde milhões e milhões de filhos. E eu lembro que eu falava assim, como assim, Senhor? E o Senhor começou a me explicar uma passagem naquele momento que fala assim, que o Senhor tem prazer na morte do justo. Eu só não lembro onde está escrito, mas depois eu boto aqui para vocês. E fala assim, que o Senhor, ele tem prazer na morte do justo. É festa no céu quando o justo morre, né? E aquela passagem o Senhor começou a me explicar naquele momento. Ele falou assim para mim, Yara, assim como seu filho foi gerado no seu ventre, assim são os meus filhos. Eles precisam ser gerados em mim, na minha palavra, para que chegue o momento que, assim como uma mãe se alegra no nascimento de seu filho, é assim sou eu, quando vocês morrem e vêm para mim. Eu fico muito alegre, é que nem uma mãe que fica esperando alegremente, ansiosamente pelo nascimento do seu filho. E assim é o Senhor quando o justo morre, né? E eu lembro que o Senhor começou a me fazer olhar para dentro de mim. E eu vi naquele momento que eu não estava gerada em Deus. E que se eu morresse naquele momento, eu não iria passar a eternidade com o Pai, com o Senhor. E eu ia ficar separado dele para sempre. E o Senhor naquele momento me fez refletir sobre isso, sobre a minha salvação, sobre o quanto é importante, né? O quanto Ele me ama. Ele me fez através do meu amor pelo meu filho naquele momento, aquela dor misturado com o amor que eu tinha por ele, que eu tenho por ele. Ele me fez enxergar o amor que ele sente por mim e o quanto ele quer me gerar como filha através de Cristo Jesus. Então, gente, ali naquele momento eu consegui entender quem é Deus e como Ele pensa. Ele não pensa da forma que eu imaginava, né? Eu achava que Ele não me tinha como filha, mas Ele me tem como filha. Naquele momento eu estava longe dos seus caminhos, naquele momento eu não estava convertida completamente, eu não estava entregue totalmente a minha vida para Ele, mas Ele me fez enxergar o amor imenso, que não tem palavras para explicar nesse vídeo, o quanto o Senhor me mostrou, o quanto Ele me ama. Naquele momento ali, naquele ônibus, eu pude sentir o amor de Deus profundamente no meu coração. E eu creio que ali foi os primeiros passos para mim começar a entregar realmente a minha vida e o meu coração para Ele, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem um pouco o amor de Deus. Que através desse vídeo você possa ser tocado pelo Espírito Santo e entender o amor de Deus sobre você, o quanto Ele te ama, assim como eu entendi, como Ele se revelou a mim, que você possa entender. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então creia que Deus te ama. Mas não se conforme só com esse pensamento de amor. Procure entender o amor de Deus por você, assim como eu procurei entender o amor de Deus por mim. E Deus, Ele se acha. A palavra de Deus fala que aquele que bate, a porta vai se abrir. Então procure entender o amor de Deus por você, que Deus vai se revelar a você. Ele se revela àqueles que o buscam. Então busque a Ele. Lá em 1 João 5,18 diz assim: Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar.
Então é essa posição que o Senhor quer nos colocar como filhos, nascidos e gerados em Deus, para que o maligno não nos toque, para que a gente possa passar a eternidade com Ele, a eternidade de amor, eternidade que não vai ter dor, nem choro, nem pranto, não vai doer mais, vai ser a eternidade, assim como o Senhor nos promete, ruas de ouro. Leia a palavra de Deus, busque, porque você vai achar Ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus irmãos da sua igreja. E é isso, um beijo para vocês e fica na paz do Senhor.